No futebol profissional, que é um esporte de altíssimo risco, a linha entre a glória e o esquecimento bem, é muito fina. Sabe, uma única lesão pode mudar o destino de um jogador, de um time e, nossa, até de um campeonato inteiro. Mas a pergunta que fica é: o que realmente está por trás desses momentos que simplesmente paralisam o esporte? Será que é só uma sorte? Aquele momento infeliz em campo que, poxa, ninguém podia prever? Então, a resposta pode não estar exatamente no campo, mas sim nos dados. E se a ciência já estivesse começando a decifrar esse código? E se fosse possível, de alguma forma, antecipar ou até evitar esses contratempos que custam tão caro? Para entender isso, a gente precisa agir quase como detetives esportivos. Um estudo bem recente foi atrás justamente dessas pistas e focou em dois fatores principais que podem nos levar, olha, à raiz do problema. A primeira pista é o que chamam de carga mecânica. Pensem nisso como todo o estresse físico externo, sabe? O acúmulo de todo o impacto e o esforço que o corpo de um atleta aguenta. É a força bruta do jogo mesmo. Cada corrida, cada pulo, cada dividida, tudo isso vai somando. Já a segunda pista vem de dentro, o famoso Índice de Massa Corporal, o IMC. Embora não seja a medida perfeita para atletas, o estudo usou o IMC para ter uma ideia de como a própria composição do corpo do jogador influencia no risco dele se machucar. E agora, olhem que interessante a correlação clara que os pesquisadores encontraram. Dá uma olhada nas barras. A gente sai de 15 lesões na categoria de peso normal e esse número pula para 25 com sobrepeso e, uau, chega a 40 na categoria de obesidade. Isso sugere uma ligação bem direta, bem forte mesmo, entre o peso relativo de um jogador e o quanto ele está vulnerável. Mas, ok, como é que esses detetives conseguiram coletar todas essas provas? É aqui que a tecnologia entra em campo e, sério, muda completamente o jogo. Pode esquecer as pranchetas. Hoje em dia, a ciência do esporte usa aparelhos que os atletas vestem e que monitoram cada movimento, cada batimento cardíaco, cada arrancada, aceleração, freada. Basicamente, transformam os atletas em fontes de dados contínuos e super precisos. E claro, todos esses dados precisam ir para algum lugar. Sistemas como o EAS funcionam como se fosse um cérebro central, organizando essa avalanche de informações e transformando números brutos em inteligência que a equipe técnica e médica pode usar. É aqui que os dados deixam de ser só números e viram decisões, que no fim das contas podem salvar uma carreira. Mas essa inteligência toda não serve só para achar riscos, não. A pesquisa também encontrou fatores que funcionam como um verdadeiro escudo, sabe? Construindo uma defesa contra as lesões. Um desses escudos é a tal da periodização. Não é só sobre treinar pesado, mas sim treinar de forma inteligente. Programas bem montados, que alternam a intensidade, ajudam o corpo a se adaptar com segurança, evitando aquela sobrecarga perigosa. E isso leva a gente a uma ideia fundamental. Um corpo mais forte e bem condicionado é um corpo mais resiliente. O desenvolvimento muscular e um alto nível de desempenho não servem só para marcar gols, eles são como uma armadura natural contra o estresse do jogo. E este gráfico aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Os dados do estudo mostram uma queda impressionante no risco de lesão conforme o nível de desempenho do atleta aumenta. Olha só a diferença, um risco de 35% para atletas de baixo desempenho que despenca para apenas 10% nos de alto desempenho. É muita coisa. Certo. Agora, vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Como é que esses fatores de risco de proteção se combinam para, finalmente, nos permitir prever algo que antes parecia, imprevisível? E aqui está o mapa do tesouro. Esse modelo conceitual do estudo mostra como cada variável, desde o IMC e a carga mecânica até os programas de treino e o desempenho, se conecta e influencia o resultado final, acontecer ou não uma lesão. E aqui vem o grande momento. Ao combinar todas essas variáveis, o modelo final conseguiu explicar 61% da variação na ocorrência de lesões. Pensem um pouco nisso. Mais da metade do que antes parecia puro acaso, agora pode ser previsto e gerenciado. Isso é um poder de previsão enorme. Então, para simplificar, a gente pode pensar nisso como uma balança. De um lado, os fatores que aumentam o risco, como carga mecânica alta e IMC elevado. Do outro, os que diminuem o risco, como treinos inteligentes e um corpo bem condicionado. O objetivo é sempre inclinar essa balança para o lado da proteção. Este modelo estatístico pode até parecer meio intimidador, mas a beleza dele está justamente em como ele desvenda toda essa complexidade. Por exemplo,
Dá para notar a linha que conecta diretamente o IMC à lesão. O modelo não só mostra que existe essa conexão, mas também a força exata dela. Isso nos dá uma visão super clara de um problema que tem muitas facetas. Tá, e o que tudo isso significa por futuro do esporte? Por que essa pesquisa realmente importa tanto? A grande virada de chave aqui é de mentalidade. Em vez de só tratar as lesões depois que elas acontecem, as equipes agora têm um roteiro baseado em dados para agir antes, de forma proativa. O objetivo? Manter seus jogadores saudáveis e, o mais importante, em campo por mais tempo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem poderosa para o futuro, né? Com a tecnologia e a análise de dados evoluindo sem parar, será que estamos nos aproximando de uma era em que aquelas lesões mais devastadoras do esporte, aquelas que acabam com carreiras, poderiam se tornar uma raridade? Ou talvez, quem sabe, uma coisa do passado?